brilho aqui é diferente, né? A gente ainda... Cara, é muita tecnologia. Não, a gente ainda vai mexer na luz, né, cara? A gente ainda vai mexer na luz. Mas nota que, assim, tá em cima do convidado. Mas o que eu já percebi é que, pô, tu fica até mais bonitinho aqui com essa luz, tá? Não é pra tanto, não exagera, né, cara? Pô, mas é que eu tô olhando ali pra mim, eu tô um É que baita. tá longe. Um baita. Ah, faz sentido. É, Tira o óculos, por vai isso ficar mais que bonito ainda. Que aí tu vai ficar míope, tu vai ver lá o embaçado, Nossa, assim. aí eu não vou ver nada, eu vou achar que eu tô bonito mesmo, aí lascou. Vai começar mais um ATT e a gente tá hoje com um convidado aqui, o Pedro Lopes, do time de inovação, na qual eu faço parte, né, Pedro? Não só eu, mas também o nosso amigo aqui, também. o Rafael, o Rafa, um dos muitos Rafaéis da empresa. Rafaéis. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pedro, sobre a carreira dele, mas também a gente vai falar muito sobre tecnologia, a gente vai ter aquele papo descontraído de sempre. E para quem ainda não segue o canal, segue lá. Dá para seguir o canal, receber as notificações quando clica no sininho também, é muito importante, porque hoje o YouTube não entrega para todo mundo, mesmo quando você segue o canal, tô aprendendo isso. É? E deixa o seu comentário, curta, e se clicar em curtir, clica 2 vezes que funciona melhor. Boa. Só pra garantir. Só para garantir. Mete o like. Tá virando um gênio do... Tô virando um podcaster. Suas palavras iniciais. O pessoal não vai acreditar muito nisso aqui de inovação, tá tão engajado em conteúdo. Cara, é uma nova categoria que é DevTube. Faz sentido. DevTube. Faz sentido. Já pode colocar no currículo, né? Claro que sim. Tá lá no meu LinkedIn. Baita. Vou colocar lá engenheiro de software agora, o próximo, engenheiro DevTube. Perfeito. O Fernando já deu um overview aí de tudo. Não se esqueça também de comentar, né? Acho que não lembro se pediu comentário, mas Reforça. Mas é muito importante o comentário, principalmente com pontos negativos. A gente gosta de reforçar isso. Às vezes, pontos negativos são mais importantes que pontos positivos, né? Mas eu gosto mais do positivo. Se for positivo, eu bom, gosto né? mais do Se for positivo. negativo, não precisa muito se comentar. Mas isso aí. comentado pode ajudar a engajar, né? Pedro Lopes formando em engenharia de software. De software. Não isso, computacional, não engenharia de isso. software. Isso. Pedrão, como é que começou na informática, ou informática é coisa de velho, né? Como é que começou na TI? Como é que começou no desenvolvimento de software? Como deve, seja lá o que você quiser. Cara, comecei, o primeiro contato mesmo foi com design gráfico. Tipo, foi quando tinha aquelas paradinhas de criar um vídeo com After Effects, principalmente, né? Aí você cria aquela animação 2D. Tava já começasse pesado, né? Com After, né, cara? Foi. Aí você já começava a programar ali as paradinhas de como ia ser o movimento de cada imagem, ou Motion, cada né? coisa Que na chamam tela. de motion designer, né? Sim, foi massa porque esse foi o primeiro contato com desenvolvimento de fato, né? Código. Mas pra mim aquilo ali nem era desenvolvimento, pra te ter ideia. Pra mim aquilo ali ainda fazia parte de design. Fui descobrir que era desenvolvimento. Quando eu entrei numa empresa de desenvolvimento, eu entendi o que era programar, né? Daí foi nessa parte que eu comecei. Aí depois, cara, depois que eu parei de ser design assim, foi... Cara, acho que já tem uns 5 anos ali. Tu chegou a ter contato com JavaScript dentro do After, não? Você tá ligado que dá pra fazer, né? Sim, dá pra programar lá. Sim, mas eu não, dentro do After não. Eu exportava do After pra utilizar dentro do código, sacou? Tu tava ligado nisso, não? Não, mas tu faz o quê? Tu programa, tipo, tu faz algumas automatizações, faz efeitos, ou o quê? É como se fosse uma espécie de plugin, assim, cara. Tu cria uma parada sim, em JavaScript, tu consegue importar ela dentro do After, se eu não me engano é isso, né? Acho que dá pra automatizar algumas coisas. Dá né? Também. pra automatizar a tarefa, dá pra fazer resumindo, animação. plugins, né? Eu fiquei de cara que Customizável. eu fiquei de cara que é com JavaScript, assim, porque a Adobe, pra quem não lembra, ela tinha uma linguagem própria que é a ActionScript, que era Isso. usada dentro do Flash, né? Então até, tipo, quando eu vi ali que era JavaScript puro, eu fiquei, caramba, tipo, JavaScript. E aí eu entrevistei um cara que era motion design, até bem experiente com motion design e tal. E aí ele falou que aprendeu o JavaScript ali, no After, tá ligado? Legal. Aí eu achei maneiro isso. Mas tem um monte de plataforma que a gente não sabe que dá pra usar JavaScript, né? Que nem, por exemplo, a Unity, eu não lembro se é Unity ou Unreal agora, que tu programa em C#, se eu não me Unreal. engano, mas tu pode usar JavaScript também. Unreal. E tem muita gente que não sabe disso. É muito top essa daí. A muito Unity top. dava, agora não dá mais. Agora é só C#. Só se Ah, é? Na Pode crer. Unity. Uhum. Mas na Movimento Unreal esse aí estranho. ainda é possível porque os caras estavam desenvolvendo um jogo lá, eles me chamaram pra ver, aí eu vi a parte do código, vi essa parte de JavaScript. Isso é Caralho, legal. Não, é top, muito top massa, demais. Maneiro. Muito maneiro. Tá, então tu viesse então do design pra programação. A princípio, cara, eu comecei com design nos meus longos 16 anos de idade. E hoje em dia eu tenho 22, vou fazer 23 na sexta-feira agora. Mas... Tá velho, hein? Cara, na real, sexta-feira é amanhã, né? Sexta-feira amanhã, cara. Caralho, hoje é dia 3. Poxa, a gente tem que sair daqui então e comemorar, pô. Caralho, hoje é Pois dia é. 3, Pô, cara. como assim?
Alô, RH, manda um presentinho lá pro Pedrão aí, olha, aproveita Oi, que ele tá aí. RH. Tamo aí, amanhã. Mas, cara, foi quando eu tinha 16, aí dos 16 até os 18 foi só design. E aí, cara, eu vi tudo que design, toda a parte de design. Parte de criação de logo, animação, vídeo, 3D. Eu vi tudo que tinha de design. E daí, depois que eu parti para essa do design, eu entrei numa empresa, de fato, que foi a primeira empresa de cripto, né, de criptomoeda. E lá eu tive o primeiro contato com tecnologia de fato. A primeira o quê? Desculpa, a primeira que tu trabalhou? A primeira que eu trabalhei. Ah, tá. Que eu trabalhei de fato, Com já foi desenvolvimento. de... Pensei que ele tinha trabalhado com Satoshi Nakamoto, entendeu? Tipo, a primeira que existiu eu trabalhei, entendeu? criptomoeda que eu É, inventei, Não, deixa eu não, contar não, pra não, vocês. não. Eu comecei nessa empresa de tecnologia, só que eu não comecei com desenvolvimento de fato, né? Eu tava em contato com os desenvolvedores, só que eu comecei no suporte, depois do suporte eu fui para QA e depois de QA eu fui pro desenvolvimento de fato. Então eu passei toda essa parte técnica dentro dessa empresa, né? E nessa empresa eu acho que eu atuei por 4 anos. 4 anos. Foi ali que eu comecei o primeiro código em front-end, que era só dar manutenção nas páginas, né? Tipo, eu era o suporte, o QA e o dev, né? Entendi. Depois que passou um tempo dentro da empresa, né? Então, eu tive mais contato dentro dessa empresa e evoluí lá, né? Essa parada de conhecer coisas por fora e tal. tu tá vindo de cima pra baixo, literalmente, né? Primeiro design, aí depois, tipo, Aham. QA, tá ligado? Aí, tipo, dev. Exatamente. E agora tu me falou que, tipo, quer estudar mais back-end. Então tu tá literalmente descendo as camadas. Descendo o nível. Exatamente. Descendo o nível é Próximo. uma parada meio esquisita de dizer. Eu digo muito isso. É verdade, Aí, é tipo assim, verdade. descendo o nível, tipo, o cara tá desaprendendo. Desaprendendo. Quem não é da programação, ou, É tipo, estranho, né? cara, mas eu vou te falar a real. Não tô dizendo que você deveria trabalhar com C. Até, sei lá, é muito bem pago, aliás, quem trabalha com C. Sim. Mas dar uma estudada em C é legal, cara. Porque tu começa a entender ali o gerenciamento de memória, ponteiros. É uma Você parada vê com parada de máquina, né? Mas Isso até- que é muito abstraído nas linguagens mais alto nível, linguagem de script, Mas até entendeu? com C Sharp tu consegue ter um pouco desse gerenciamento. Eu acho que não Consegue, é tão, mas não é tão explícito. aprofundado. É isso, então é tão É. explícito. É. Mas já consegue ter uma boa introdução. E C Sharp é uma sintaxe legal de trabalhar, cara. Isso, o C Sharp faz muitos anos que eu trabalhei 2 anos mais ou menos com .NET e com C Sharp por consequência disso. Mas eu lembro que tinha o que eles chamavam de... Tu fazia uma marcação, tu dizia que era código não seguro. Que é quando tu ia gerenciar os ponteiros e esse gerenciamento de memória e tudo mais, tá ligado? Quando você colocava a mão, não era seguro. Tipo assim, saiu do piloto automático, saca? Então não é o garbage collector que vai fazer a limpeza, é tu que vai desalocar o uso de memória e tal. Então era o código não seguro, era uma diretiva que tu colocava no código. Hoje em dia não sei, faz muitos anos que eu não mexo com C Sharp. Mas C eu cheguei a mexer, eu cheguei a trabalhar. Eu trabalhava numa empresa que a gente fazia um IPTV, mas isso lá atrás, antes desses IPTV que tem agora. E aí era tipo, chegava via satélite o sinal, a gente decodificava, jogava numa rede de fibra ótica, e aí da rede de fibra ótica a gente tinha um servidor de streaming que jogava para as televisões. E aí, para fazer o que a gente chamava de OTT, que é over the top, que é quando tu sai dessa rede controlada e vai para a internet, aí a minha parte era essa, era o OTT. Então eu estava fazendo um servidor de streaming. E aí nada mais eficiente do que você usar C, né? E aí, tipo, eu até comecei em Python, depois eu comecei a ir atrás e fiz em C. Cara, eu consegui fazer um servidor de streaming básico, assim, foi legal. Depois a gente optou por usar uma outra ferramenta. E, cara, eu aprendi muito, cara. Como eu aprendi, cara. Que o C, eu acho que é justamente essa a proposta, né? De se comunicar muito mais com a máquina. Para esse problema, ele resolve muito bem. E acredito que hoje em dia muitas empresas que fazem essa comunicação com máquina com certeza utilizam C, que deve ser uma das mais fáceis que deve ter. Por exemplo, eu acho que ninguém vai eficiência, pegar né? um Java para se comunicar com a máquina. Cara, até tem, mas assim, quando tu quer escovar bit, quando tu realmente quer tirar desempenho Performance. daquilo, quando é performance, tu tem que fazer em C, tá ligado? Sim. Então, tu imagina assim, tudo depende de escala. Se eu vou fazer um servidorzinho de streaming para atender poucas conexões ao mesmo tempo, você faz com JavaScript, você faz com qualquer coisa. Ah, mas consome muita memória. Mas, cara, não vale a pena tu ficar escovando bit para isso, saca? Tu vai... Sim. Agora, tipo assim, cara, eu sou o Google. Eu tenho lá o servidor de streaming do YouTube. Cara, pra eles, cara, qualquer coisinha que eles melhorarem na performance, a escala deles faz que aquilo seja Com gigantesco. certeza. Tanto que é escrito em várias linguagens, né? Não é somente C. Melhor pra cada coisa. Porque Exatamente. o que acontece? As partes que tu não precisa extrair tanto a coisa assim de escovar bit, tu pode usar uma linguagem mais alto nível que a produtividade vai ser maior.
Sim. Então, tu fazer em Java, tu fazer em C Sharp, tu fazer em Python, tu vai ter uma produtividade maior. Fazer em C, tu vai conseguir ter um acesso mais à máquina, a baixo nível, controlar a memória, registrador, etc e tal. Porém, em consequência, é mais arriscado, você precisa testar melhor, você não tem tanta produtividade, não tem tanta coisa automatizada como tem, por exemplo, essas linguagens mais alto nível. Garbage Collector. Ninguém aqui se preocupa em desalocar o espaço de memória que coloca numa variável no JavaScript. Não se preocupa. Por quê? Porque tem um Garbage Collector, que automatiza essa questão da limpeza. No C, não. Se você alocou ali espaço numa memória, numa variável, num ponteiro, você que vai ter que lá desalocar. Se você não fizer isso, você vai ter um estouro de pilha, porque vai ter um consumo excessivo de memória, aquela coisa toda. Memory leak, né? É, um memory leak, né? Entendeu? Você vai ter um memory leak que pode causar um estouro de pilha, o que é uma falha de segurança. Isso aqui. Sacou? Então você consegue ter mais acesso, mas é a história do tio Ben. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá ligado? Tipo, Eu acho que particularmente com C eu nunca mexi. Eu lembro que até foi mais ou menos uns 2, 3 meses antes de eu começar a trabalhar profissionalmente como desenvolvedor web, eu brinquei um pouquinho com C++, né, que é um superset de C, mas daí foi mais, tipo, voltado a games, né, que eu tava brincando de criar uma engine lá. Aí, mais usava DirectX, acho que pra parte de áudio era o SFML, se eu não me engano. Enfim, mas tipo, foi um pouco mais focado pra isso, eu não cheguei tanto nessa parte de escovação de bits ali, de tirar o máximo de performance. Mas eu vou te dizer, cara, do pouquinho que eu lembro da sintaxe, era legal, cara. Era bem legal. É que aí o C++ ele já tem orientação a objeto, Sim, né? sim, então você já já é mais tá em outro elaborado. nível, já tá em outro nível ali, né? Essa parada que você falou dessa parada da comunicação de máquina e do C em si. Cara, hoje em dia é muito complicado o dev ficar pensando nessas paradas, porque é muita entrega que a gente tem que acabar fazendo. E, querendo ou não, sempre tá pensando na experiência do usuário. Eu acho que hoje em dia, marcas como o Google, Spotify, todas que a gente tem hoje em dia de tecnologia, é 100% experiência do usuário e depois a gente pensa na tecnologia. Produtividade também, né? Quando tu fala que é muita exatamente. coisa para entregar, é aquilo que eu falei ali da produtividade, né? Sim. Então, para isso que a gente tem ferramentas que... É que aí, quando a gente fala em escala, a gente também tem aquilo que a gente fala de escala horizontal ou escala vertical, tá ligado? Sim. Então, o que acontece? Escala vertical é quando num hardware eu quero tirar o máximo dele ali possível, ou eu tenho que aumentar o hardware e assim vai. Então, é trocar de servidor para colocar um servidor maior. Mas o que você acha? Hoje em dia, o ideal seria pensar nisso primeiro e depois a entrega do cliente, ou pensar mais na entrega do cliente e depois o desenvolvimento? Como business, entrega do cliente, cara. Como business, é melhor tu Porque entregar. é o que vai entrar dinheiro, né? Querendo ou não, E aí, com a grana, tu otimiza. Saca? Claro. Então, tipo assim, é aquela história... Precisa. Se for preciso. Primeiro, assim... Às vezes o às cara, vezes não às vezes o precisa cara que ainda. escreveu, ele foi tão bom assim, e o Um que bom ele código. entregou, foi maravilhosamente bem. Atende, Não precisa, né? gera grana, e se tu gerar grana, depois tu consegue, tipo, contratar pessoas que vão estar dedicadas só a otimizar, ou, se precisar, tem esse caso que ele tá falando, a otimização antecipada pode ser um grande problema, assim, de engenharia de software. E esse é um grande problema quando quem tá gerindo o projeto tem uma cabeça só técnica. É. Então, quem tá gerindo o projeto, Ele ele vai não ver pode... muito mais o lado dele, né? Isso, aí ele vai só pensar em otimizar, mas ele não Aí pensa vai no ver- todo. Ele vai ver que precisa de X tempo pra desenvolver tal coisa. Só que aí pro comercial, às vezes, não é X tempo que precisa, né? Eu tenho uma polêmica sobre isso, cara. É um assunto polêmico, mas eu tenho... Polêmicas. Eu acho, teoria minha, sabe? Claro. Tirei de qualquer lugar, menos do... Como é que é? Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Na cabeça de falar. Vozes da minha cabeça. Eu acho que é mais fácil alguém que não tem conhecimento técnico lançar um produto do que um cara que tem conhecimento técnico. Com Cara, certeza. Eu vou te certeza. dizer isso por várias vezes que eu já comecei projeto e morreu Exatamente, na prateleira. exatamente. Exato. Porque tu começa a se preocupar com cada detalhezinho. A gente pensa tanto na Exatamente. dificuldade da parada que a gente acaba não pensando na solução que vai propor. É o caso de Ferreiro Espeto de Pau, tu vai ficar otimizando. Isso. E uma das coisas que mais importa, pelo menos na gestão atual assim, de projetos e tal, é o famoso time to market. É o tempo que você tem que encaixar para lançar o produto no mercado. E o cara que otimiza demais, o que ele perde é o tempo, né, cara? Exatamente. Sim, cara, quando eu tava estudando Scrum, mas eu tava estudando mais focado em Scrum Master. E eu pude ver exatamente essa visão da gestão, saca? Que é muito importante para dev também. A gente se preocupa bastante com a parte de código, em resolver o problema,
mas e a gestão para que aquilo funcione. Então, às vezes, a gente tem um produto gigante para entregar em 3 semanas, ou às vezes em 3 meses, por exemplo, e como que a gente vai diluir aquilo ali bem quebradinho, certinho, para poder entregar as metas, tipo, não 100% das metas, mas, por exemplo, até 50% das metas. Reduzir muito em mini entregas para poder atingir o máximo de resultado possível para entregar para o comercial. Tu me levantou um ponto. Quer falar, Rafa? Pode falar. Não, pode falar. Tem uma pergunta para vocês três. Assim, uma coisa que tu levantou, Manda. que é o seguinte. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui. Eu cada vez acho mais que aquela visão do desenvolvedor trancado no fundo do porão, isolado no mundo, não existe no desenvolvimento moderno. Eu nem sei se já existiu assim, no passado, mas... Existiu. Talvez existiu. E mas, ainda existe. não, existiu, mas eu acho que assim, o que tu falou agora sobre o desenvolvedor ter essa visão, me levantou essa questão. Vocês acham que cada vez mais o desenvolvedor ele tem que ser multidisciplinar nesse sentido, de ter essa visão do business, de entender o porquê das coisas sem ser só a parte técnica? Pode falar primeiro, depois eu falo. Cara, depende. Depende porque você tem desenvolvedores e desenvolvedores, empresas e empresas, situações e situações. A primeira empresa que eu trabalhei, por exemplo, eles tinham um produto que era baseado 100% em programação pura e às vezes eram umas paradas muito avançadas. Às vezes eles não queriam um desenvolvedor que se preocupasse com, de fato, o que eles estão resolvendo, o problema que eles estão resolvendo, mas em si de entregar o produto funcionando e bem. Então a gente tinha um exemplo disso. Até se eles estiverem assistindo, um beijo pra vocês, tá? Hildo e Fabiano, lembro muito de vocês. Mas era basicamente isso, cara. O cara ficava enfurnado numa caverna e ficava programando ali 100% do tempo. Parava pra tomar o cafezinho dele, não falava com ninguém. E se falava com ele, ele já fazia uma cara feia, tá ligado? Então era, tipo, bem um estereótipo de programador. Até esse primeiro contato meu com programadores foi esse. Então eu fiquei meio assustado, assim, eu falei, caraca, será que para programar eu preciso ser assim também? Aí eu fiquei meio assustado, assim, mas eu vi que não, né? Mas era justamente isso, eles não precisavam se preocupar muito com o todo que resolvia. E só a implementação ali das tarefas que estavam sendo enviadas. É o famoso task killer, né? Que vem uma task, mata a task e já era. Porque querendo ou não, ele sempre falava isso, né? Eu acho meio errado, mas querendo ou não é a visão dele. Do tipo, ele tá sendo pago justamente para matar aquelas tarefas e ponto. Ele não tá sendo pago para se preocupar com todo o problema que vai ser resolvido. Porém, eu acredito que tem empresas, por exemplo, a questão onde a gente tá, né? A Avante. Acho que é essencial o cara que se preocupa no todo, sabe? Em pensar no todo. Mas aí eu já vou pegar um outro gancho pra levantar uma outra polêmica já em cima disso aí. Manda. Beleza, eu sou o cara que eu só quero... Eu só recebo pra isso e vou fazer isso. Beleza. E o teu lado, tipo, crescimento profissional? Cara, mas vai ficar aí... estagnado, tá ligado? Mas aí ele o já reconhecimento tava... da empresa. Ele já tava num nível que... Tipo, devido ao currículo dele e o nível técnico e conhecimento que ele tinha, ele não precisava nem se preocupar muito com talvez isso. a gente esteja falando, então, de um especialista. Que aí, pensando naquela carreira Y, esse cara foi pra aquele lado que ele, tipo, ele é o especialistazão. Especialista naquela coisa, tal. exatamente. Ele vai resolver aquele problema, ele não precisa se preocupar tanto com isso. Mas acredito que, como você disse, né, pra programação moderna de hoje em dia, principalmente o pessoal que tá começando, acho que isso é essencial. Porque ele entende muito como resolver problemas. Ele pega todo o problema que vem da gestão e a partir daquele problema ele pensa nas possibilidades de qual é o melhor caminho. Eu acho que isso é essencial. Mas eu acho que cada vez mais, independente se tu é especialista, independente da onde você seguir, eu acho que cada vez mais você vai ter que estar engajado nas tasks, tá ligado? Eu também acho. Não só nas tasks, mas como num projeto em si. Porque isso vai acabar... Cara, em algum momento você vai se prender com isso, você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr. Então eu acho que já é mais... como é que eu posso dizer? É mais importante você já ter isso na sua base ali do que propriamente correr pra tentar resolver isso, saca? O que tu acha, Rafa? Fala aí. Eu concordo com isso. Eu acho que tem os dois mundos ainda hoje em dia, né? Por exemplo, se você pega uma empresa que quer entregar produto, ela precisa que o desenvolvedor saiba, entenda a ideia do produto, saiba o que está por trás para agilizar, fazer a entrega do jeito mais inteligente. Só que se você pega, por exemplo, um engenheiro do Google, que ele tem que melhorar a performance de alguma coisa, ele vai atrás daquilo, ele vai estudar aquilo, ele vai desenvolver em cima daquilo. Mas olhando num ponto de vista, assim,
de uma empresa que tem um cliente é essencial. Você tem que saber o que está acontecendo em toda a empresa para conseguir seguir, assim. Não é só mais saber de programação e seguir a vida. Exato. Digamos que então, eu acho que a gente tem como é que é, lugar pros dois, né? Tanto eu pro acho ele que especialistazão, se a gente tá falando de especialista, talvez então a dica para quem tá começando na carreira é tentar se inteirar também um pouco mais daquilo que tá fazendo. Com certeza. Eu acho que quem tá começando tem que ver todos os mundos possíveis. Porque às vezes pra experimentar, né? Exatamente, às vezes ele tá no desenvolvimento, mas ele vê que a gestão é muito mais a praia dele. Pô, ele vai performar muito mais em gestão do que em desenvolvimento. Querendo ou não, a gente quer o melhor das pessoas dentro da empresa, saca? Isso é uma coisa que eu tava falando esses dias ainda pra alguns trainees ali, eu acho que pros estagiários, eu tava falando assim, cara, quando você tá começando, a minha dica é experimenta de tudo um pouco, cara. É back, é front, mas, pô, será que eu estudo tal linguagem? Dá uma olhadinha. Não tem problema você dar uma olhadinha não, cara. Você, vai, Exatamente, não mata ninguém. Mas o problema é que mata... tem pessoal com muito medo de... Essa questão do tempo mesmo, sabe? Quanto tempo você vai demorar pra dar uma olhadinha no outro e voltar pra o que você precisa fazer? É que ao mesmo tempo dar uma olhadinha é bom, mas tem que tomar cuidado pra também não se perder e não perder o foco. Exatamente, cara. Esse que é o problema, porque o pessoal que tá começando, eles não têm muita essa noção. Eu acho noção. que teve, até uma coisa que eu tava falando com um amigo meu, ele é diretor de tecnologia, né? E ele fala, cara, hoje em dia, eu não... Por exemplo, o pessoal tá desenvolvendo projeto aqui dentro da empresa. Quem viu? Eu não sei, viu. Mas se precisar... É aí que foi uma frase que me pegou. Eu sou programador, eu vou atrás e eu aprendo. Então, acho que quem é programador, cara, é indiferente a linguagem que tu quer. Tu já tem a essência, tu já tem a base lógica de tudo. Tem que ser curioso, né? Tem que ser curioso. Atrás, tem que a gente já falou muito aqui várias vezes, cara. Tem que ser curioso. Na programação tem que ser curioso. E ninguém começa sendo especialista, né? Tu não vai entrar no mercado sendo especialista em alguma coisa. O que eu sinto hoje, e aí até um outro tópico legal da gente conversar, não sei se foi assim quando tu começou, tu tá programando há quanto tempo? Cara, com contato com a tecnologia, com projetos extracurriculares fora da empresa, já tem mais de 2 anos aí, vai fazer 3. Então, até uma pergunta legal, posso saber de ti, que começou mais recentemente comparado a mim, que faz 17, então, teve uma geraçãozinha aí. Não, tô quase lá, tô quase lá. O Rafa também, o Leno é velhinho, não dá pra contar com ele. 17 anos. Mas a pergunta é o seguinte, na minha época, quando eu comecei, era, por um lado, mais difícil pela escassez de material. Por outro lado, a escassez de material gerava um pouco mais de foco. Exato. Hoje em dia, o que eu sinto assim, cara, é legal pra caramba, porque tem muito conteúdo de tudo quanto é forma, às vezes a mesma coisa explicada de N formas diferentes. Mas também virou um prato cheio pra tu se perder, né? Com certeza. Com certeza. Quantas vezes eu não perdi tempo estudando uma parada que nem precisava? Que não era o foco. Eu acho que não só pela questão de foco, assim, também, eu não quero fazer uma crítica, não quero atacar de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que é essencial existir, por exemplo, a Rocket City. Mande direto. Cara, é muito importante o trabalho que eles fazem. É inegável, é importante pra caramba. Eu senti uma indireta. Vai ter Mas corte? qual que é o problema? Isso é um corte, hein? Corte. Alô, Diego. O Leno fala sobre Rocket City. Ou foi mal aí, Diego? É uma brincadeira à parte, assim. É muito essencial o trabalho que eles fazem. Cara, é muito essencial, como eu disse, é super importante, mas o problema é que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão saber aproveitar, aprender o que tem lá, e tem pessoas que vão pegar, vão concluir o curso e falar, caralho, eu sou programador. Sim. Me contrata que eu fiz o curso da Rocket City. Cara, não é assim, gente. Não é assim. Pelo amor de Deus, mercado de trabalho você vai se fuder todo dia. É basicamente isso. Você vai ter que torrer. Mas vocês sentiram isso quando vocês começaram a estudar? Sentiram essa questão de dúvida, tipo, o que estudar agora, pra onde ir e tal? Com certeza, porque quando eu comecei, os caras usavam Go no back-end. E aí, no front-end era Vue.js. E depois eles migraram para um React e começaram a desenvolver um app em React Native. Aí eu fiquei tipo, cara, o que eu faço agora, tá ligado? Aí eu comecei com o básico do básico do básico. Pra te ter ideia, eu comecei com Portugal, cara. Olha isso. Tipo, programação de lógica, entender a lógica de programação em português. Uhum. Comecei já errado. Aí depois eu fui, tipo, pra uma lógica de programação lógica mesmo, sabe? Do tipo, não é nem questão de JavaScript, mas de lógica. Daí, depois disso, eu vi que ainda tinha um mundo de coisas pra ver. Uhum. E aí eu comecei a focar em HTML, em CSS. Vi que tinha parte do design. Aí eu fiquei muito tempo nisso, porque já era design, eu apliquei os conceitos de design em HTML e CSS. Depois eu fui pro JavaScript.
Depois que eu entendi como são as coisas, os frameworks, fui pra Vue, depois de Vue eu fui pra React, depois de React eu fui pra Angular, e fiquei nesse mundo depois que eu migrei pro back-end, que eu falei, pô, agora eu acho que eu já tô me encontrando mais. Mas, cara, até chegar nisso, levou uns 2 anos e alguma coisa, sabe? Tu, Rafa, teve muito Cara, conteúdo que tu ficou perdido no meio, não? Foi. Principalmente comentando da Rocket City, canais de tutorial em geral, eu tenho um pouco de medo com quem tá começando e cai dentro dessas redes, assim, porque eu sempre fui muito autodidata. Perdemos o patrocínio de novo. Eu também acho. Eu também senti Alura, isso, Rocket cara. City, descarta tudo. Calma, Acabou, calma, acabou. segura. Bastante isso, cara. Acabou. Eu não tenho nada contra, eu só tenho medo de como a pessoa vai assistir, vai entender o exatamente, conteúdo. foi o que eu quis dizer. O problema não tá na plataforma. Não tá a na pessoa plataforma, nas pessoas. O exatamente. problema tá nas pessoas. Eu sempre fui muito autodidata, então quando eu tava começando e eu abria um vídeo de como começar um projeto em React de 50 minutos, eu entrava em desespero. Era 50 minutos de configuração, de instalação, eu ficava maluco, assim, como 50 minutos? E daí depois tu ia procurando mais, tu achava que era um comando que criava e lá era configurações e coisa. Então, meses depois eu voltei naquele vídeo e falei, nossa, tem um monte de configuração útil aqui. Só que pro iniciante é muito assustador esse passo que você vai dar ali. Então, assim, você tem muito conteúdo que pode te deixar muito assustado no começo, assim. Você olha e você não sabe por onde começar, como começar. Então, acho que essa é a parte mais difícil de todo esse conteúdo que a gente tem. Mas é o primeiro passo ali. Em cima disso, eu tenho uma outra pergunta pra vocês de algo que eu vi num podcast esses dias, inclusive do Gugu. Do Gugu. Do Gugu. Era o podcast do Gugu. Do Google. Tá, preula. Sobre front-end, falando sobre front-end. Será que a gente já não tá num nível assim que o cara que vai começar front-end se sente sobrecarregado de tanta coisinha que ele tem que fazer antes de fazer a primeira página? Cara, mas Exatamente. Configura o Webpack, coloca tipo isso, aquilo outro, plugin pra isso no Webpack, plugin pra aquilo. Cara, é meio que tipo sufocante, cara. Cara, mas o pior dos cenários ainda é o cara que vai ter que fazer uma graduação ou um técnico. Às vezes eles vão ensinar aquilo ali, focado e tal, mas ainda assim ainda tem muita informação e ainda não é relevante para a maioria dos problemas que você tem que resolver no mercado de trabalho, igual, por exemplo, o Webpack. Cara, eu duvido muito que o Webpack é ensinado em algumas faculdades. Tipo, por exemplo, na minha, com certeza não vai ser, porque eu já vi toda a grade. E não vão colocar esse assunto lá, saca? Só que é uma parada que a gente tem que lidar diariamente. Então, além dessa parada de muito conteúdo espalhado, ainda tem a parte de graduação e de conhecimento que você tem que buscar por fora. Então, às vezes, todo esse cenário, às vezes, acaba prejudicando quem tá começando, de fato. O que tu acha disso? Concordo com todo mundo, né? O famoso tô em cima do muro. Cara, tipo, eu entendo, assim, e também acho que tu tem um pouco do que tu tá falando, e isso me trouxe um outro insight. Se a gente fosse falar pro cara que tá começando hoje, saca? Faz tipo, faculdade. Não, tipo assim, algo assim, tipo, aprende HTML, CSS primeiro, abre uma paginazinha, .html, Sim, coloca. sim. Sabe o que acontece? A galera não tem paciência, Não uma quer paciência, começar. e duas. Ele se sente fora da rodinha, porque tu abre o YouTube, só se fala em É React, React, só se é fala React. em... em Python. Fazer uma inteligência artificial em Python. Então o cara ele não acredita, tá ligado? É. Se tu falar pra ele assim, tipo assim, não, cara, abre no editor de código, faz uma página .html primeiro, ali Cria tu coloca o estrutura código, na que é o mão, básico, não é. precisa muita coisa. Vamos pensar assim, começar a programar front. O que eu preciso? Tenho a minha máquina com Windows. Não preciso instalar nada, eu abro o Notepad, coloco um arquivo .html, coloco as tags e abro no browser que já vem instalado. Pronto. Exatamente. Foi. É front. Exato. Front. Cara, Só mas que ninguém tem a paciência de começar da base, sabe? a verdade, eu acho que a verdade dessas pessoas que não têm a paciência é que são aqueles famosos de, tipo, como ganhar dinheiro no menor tempo possível, tipo, arrasta pra cima, tá ligado? Mas, cara, a programação não virou isso. Virou? Cara, O pessoal Justamente- trocando de profissão achando que vai ficar justamente- rico em justamente- 6 meses, pô. Justamente esse que é o maior problema. As pessoas, vai ter, cada vez mais vai ter uma demanda maior de pessoas saindo dessa área, justamente por isso, porque não tem essa constância. É tudo bem, vai entrar, vai aprender, vai ter os conteúdos focados, beleza. Mas quem vai ter a persistência e a constância de manter esse conteúdo, saca? Eu acho que isso bate um pouco com o que eu falei mais cedo, que é tipo a questão de eu ser um programador. Que é a questão de, por exemplo, fui lá, participei da rodinha ali, eu sei React, entre aspas, vamos colocar bem entre aspas, que eu sei React. Eu já vi código teu, é bem entre aspas mesmo. Caraca! Pô, senti alfinetado. Nossa, rapaziada. Corta essa parte.
Mas a questão é, e se daqui um pouco não começar a estourar um outro framework? Vai acontecer, igual Tu o Gatsby, tu mesmo pô. tu falou no último podcast que já tá decaindo a busca por React, não foi? Foi, exatamente. Cara, pra Então, começar, o Vue tem mais estrelinhas que o React. É só isso que eu queria falar pra vocês aí. Mas que o React gostam tem mais de React. download. Mas e daí a questão é, Mas o tem que mais vai treininho. acontecer com essas pessoas? Elas vão conseguir verdade. migrar, o tempo de migração. Porque eu fui lá e eu aprendi a receitinha de bolo do React. Mas eu não sei programar, eu não sei a base É de que aí vira o programação. programador de framework. Exato. Exato. Mas aí Não quando vira você programador entende... de JavaScript, Exato. entendeu? Mas quando você entende o JavaScript, entende a lógica, qualquer outro é muito Mas é fácil que de você migrar. As cara. pessoas porque não tu começam começou pela lógica e pelo JavaScript. Exatamente. Ligando E tudo hoje que em a dia... gente falou, é- tu pode criar uma página com React, um Bootstrap, um Tailwind da vida, tu não encosta em CSS. Não, hoje em dia... Tu mal encosta em HTML, tu pega componente Então, pronto e tu aí- monta uma página linda. Aí Por esse que cara tu vai depois ele usar não vai aquele saber. HTML com cara de 99 ali? Hoje em dia é WordPress já. Na verdade, tipo, o que eu tava olhando também é a questão do Svelte. Não sei se vocês já Svelte viram. também. O Svelte, na verdade, ele é um compilador, né? Ele não é nenhum framework nem nada. Se você vai ter que ir lá, você vai ter que escrever JavaScript puro. Uhum. Ele é reativo, tudo, mas ele só vai... Na verdade, ele vai pegar aquele código e vai compilar pra versão final. É. Mas, cara, se tu sabe React, é muito diferente já dentro do Svelte, saca? E, assim... Do que eu vi, eu não curti. Mas quem sabe daqui a um tempo o Svelte não começa a crescer essa... Só que tá em alta, né, cara? E aí vira aquela coisa exatamente. assim, Uhum. tipo... às vezes, o próprio React, cara, vou te confessar, assim, quando começou, eu era muito mais pró Angular. Porque, cara, como a maioria das pessoas não gostava do JSX, tá ligado? Deus, Eu, na verdade, não gostava do React antes, quando era classe. Clássico. Toda classe. Quando veio o Hooks, porra, mudou o React É pra mim. totalmente- É, diferente. simplificou pra caramba, assim, pra mim fica muito mais clean quando tu vê um exatamente. código... Cara, Linux, né? minha opinião sincera sobre isso é odeio Angular, odeio React e amo Vue. Cara, eu trabalhei 1 ano com Vue. Não, foi menos. Foi alguns meses. Acho que foi em 6 meses, 7 Sim. meses. E gostei pra caramba. Cara, eu tá? acho sensacional. Só que, tipo assim, cara, hoje eu prefiro React. Mas, assim, se eu tivesse que hoje... Fernando, tem algo aqui, tu não pode usar React. Cara, seria Vue, com certeza. Ah, com certeza, mas é mais de preferência mesmo, sabe? É. Tipo, um problema pra resolver e precisa de determinada linguagem, é como o Leno falou no começo, né? Mas sabe o que eu Vai acho? atrás, Eu acho que o isso, React, o Vue é mais fácil. Ele é Pra mais fácil, aprender. ele é mais didático. Muito mais. Primeiro, porque muito assim, mais. ele tem aquilo que eles falam de baterias inclusas. Então já vem tudo ali instalado. Rota, já vem ali a parte de É controle verdade. de estado global, ali o Vuex, tal. Exato. Enquanto o React, ele é todo muito modular. Fora Então tu aquela- tens que aprender várias pecinhas pra encaixar. Na verdade, o entendeu? React tá tentando fazer um movimento pra se tornar dessa forma. Talvez né? um pouco com Context API e tudo mais. assim. tem- É igual aquela parada do Use Effect, do React, que é a parada de controle de vida do Efeito componente. colateral. Ciclo de vida. É, controle essa ciclo parada de de vida. ciclo de vida. Ele Cara, viu eu entrevistando o cara hoje de manhã, ele quis dar o negócio agora igual. certeza. Mas então, basicamente essa parada no Vue, você não tem muito dessa de É mais ciclo de simples, vida. porque tem, mas é mais simples porque tá bem separado pelos métodos, né? Exato, e Mas já era- tá muita coisa configurada Que tu pelo tem ali próprio Vue. o update de create. Mas era tá ali, como era o tipo, React antes por classes. É como era o É. React antes por classe. Então, É mais fácil de tu bater o olho e ler. É, porque é hook, descritivo, né? o hook, pra quem tá começando, tu dá uma olhada naquele use effect ali, Cara, cara. use effect é maluquice pra quem É, tá começando. Pra quem tá começando, Cara, quantas vezes quem tava começando não meteu um loop infinito só por causa do user Mas até hoje, de vez ou em usa quando, hook dentro do use effect, quando não pode e tal. ou, por exemplo, quando Coloca dá um problema um de await dentro do user effect. tal estado não está nas dependências, tá mudando o valor dele, tu coloca ali, tu cria um loop. Sim. Por que tu criou o loop? Se ele me mandou colocar ali, É que até tu entender pra quem já é tudo, mais avançado e tu bate o olho, fica clean, fica bonito. Mas assim, pra quem tá começando, é como vocês falaram, o cara bate o olho e fala, ih, que coisa mas é essa, cara? tipo, é justamente a questão dos hooks que hoje eu prefiro React do que o próprio É. Vue. Uhum. Então, eu também, eu me adaptei muito bem aos hooks. Mas, assim, como eu falei, trabalhei com Vue, gostei do que vi, gostei. Eu também Achei trabalhei. mais fácil, assim, pra quem tá começando, gostei pra caramba. Eu acho que tem menos... É polêmico, de novo, tirei de vozes da minha cabeça, não é tipo nada. Mas eu acho que tu tá menos propenso a cometer erros dentro do Vue do que no React. Eu também acho. Tá mais, assim, empacotadinho. Igual essa sabe? questão que a gente tá falando do loop infinito dentro de um user effect, assim, é uma parada que seria bem mais difícil você errar dentro de um view, porque as coisas estão muito bem separadas ali. É, concordo. Eu queria só levantar uma outra questão aí pra ser Polêmicas. polêmico também. Até que o Pedro falou mais cedo, né? Questão do Portugal, né?
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham do Portugal? Legal pra começar, não é? Pra gente, né, Eu tive brasileiro. bem Não é pouco legal. contato, cara. Eu tive contato numa vez que eu tava lendo um livro sobre algoritmos, Sim. e aí era em Portugal, assim. Como eu tava focado no lance de algoritmos, eu entendi que o propósito daquele ali era, tipo, ser, didático, tipo... é totalmente didático e meio que, Didático, tipo sim. assim, não botar na tua cabeça que é Java, ou que é isso, ou que é aquilo. Aham. Eu acho que ali o propósito pra isso era isso. Foca no que é algoritmo, e independe da linguagem. Então ali eu gostei. Mas o meu contato foi bem pouco. Chegou a ver alguma coisa já? Cara, eu posso dar um caos que aconteceu semana passada. Eu comecei na faculdade, a gente teve a primeira aula de lógica de programação. Não teve nem trote, nem nada. Não teve. Faculdade online, né? O trote, tu manda um e-mail. Manda um e-mail, é. É aquele comercial antigamente do carrinho que vinha. O e-mail com anexo. com anexo suspeito. Mas na primeira aula o professor falou que a partir desse ano eles mudaram toda a grade de lógica de programação de Portugal para Python. E todo mundo na sala comemorou. Mandaram bem, pô. Todo Mandaram mundo que benzaço. já sabia programar e quem não sabia gostou da ideia, porque todo mundo gostou assim. Eu acho que faz muito mais sentido. Não tem uso para Portugal na vida real. Não. Você não usa ele para nada. Eu É vou- só para estudo. Então, assim, ter contato, se acostumar logo com uma estrutura de controle, uma estrutura de validação é muito mais fácil, eu acho. Eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo também. Eu concordo, mas discordo. É mais ou menos nessa linha. Eu respeito a sua opinião, mas uma opinião burra. Faz sentido, mas eu não concordo. Nossa, cara, como você fala de uma maneira Respeito burra. Nossa, cara. Do Caetano Veloso de uma maneira burra, cara. Cara, Não, tipo, eu concordo. Tipo, Uhum. eu tenho a visão de que realmente é o melhor caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu já fiz a faculdade, que a gente começou, acho que com o MATLAB lá, se eu não me engano, assim, era os primeiros contatos com Ok. programação. Obviamente, eu já programava antes disso. E também já fiz um curso técnico de informática, aonde teve Portugal. Cara, a quantidade de gente que se deu, não que se deu melhor, mas que conseguiu entender a lógica foi em cima do Portugal, aí do que o pessoal que foi diretamente pro inglês. Porque, cara, é tua língua nativa, queira ou não, você vai conseguir compreender um pouco melhor. Eu já fui muito anti-Portugal. Caralho, nossa, o que tu quer aprender? Deixa de ser Eu povo, mesmo. deixa de ser Isso, idiota, é. vai estudar. Só que hoje já acho que, cara, é legal, saca? É uma maneira legal de você entender toda a lógica. Até porque eu tive, por exemplo, no técnico lá, era um exercício tipo assim, cara, você vai trocar uma lâmpada, o que você vai fazer? Ah, vou ali pegar uma escada e pegar. Não, você vai ali, você vai lá buscar a escada, você vai levar a escada ao lugar, você vai Isso. colocar a escada, tipo, é todo o processo Todo o processo. É um pouco do que eu falei, porque aí tu tá focando no algoritmo. Qual é o Exatamente. algoritmo de trocar a lâmpada? A lâmpada, exato. Pegar a lâmpada, pegar a escada, subir a escada. Tipo, Então, aí tu abstrai a linguagem e foca nessa questão, Isso, mostrando assim, De lógica. como é que eu pego um problema grande e quebro... Eu não vou falar do problema que eu sempre pergunto nas entrevistas, senão eu vou dar spoiler. É. Mas o que eu quero ver quando eu tô fazendo uma pergunta de lógica numa entrevista? É isso. Eu quero pegar um problema grande, como E trocar uma detalhar, lâmpada, assim, e detalhar o que eu detalhes, vou como fazer. vai fazer. Que é É. quebra em pequenos pedaços e vai, tipo, detalhando. Aí tu foca nisso Exato. e não fica na linguagem, Então né? hoje eu já acho que tipo, é uma abordagem legal, saca? Não, é interessante. Cara, não precisa ter um semestre inteiro disso. Não, cara, vai lá, tem, sei lá, pega as 5 primeiras aulas de uma determinada matéria ali, de introdução, programação, sei lá como é que é hoje em dia, e passa isso aí pro pessoal, saca? Eu acho legal. Mas, obviamente, que nunca isso é... A gente sabe como é que eu ensino no Brasil, Sim, né? eu entendo que essa parada do português facilita justamente por ser a nossa língua mãe, né? Só que a realidade do mercado não é essa, saca? Então eu acho que eu sou mais adepto da parada de começar já com inglês, querendo ou não é um choque de começo, como pra todo mundo, né? Mas eu acho que ajuda já a ir se adaptando pro mercado. É porque como é que se faz? Como é que é a versão do inglês do Portugal? Tem um nome pra isso? Eu nem sei. Cara, É tipo JavaScript, é bem parecido. É, eu Mas, acho Não, que eu ia acho falar que que aí sintaxe. faz muito Não mais é- sentido, porque depois das sim, outras sintaxes, é, tipo assim, o if vai exato. continuar sendo if. Isso, tá ligado? Isso, O é, then, sim, muitas essa é a vezes. ideia. Mas eu, negócio se eu não é o me mesmo. engano, eu não sei se é o próprio Portugal, mas eu comecei numa parada dessa. Que tanto é que foi o Gustavo Guanabara, famoso, né? Professor de Famoso. todos. Quem nunca viu Sim. alguma coisa Pô, Guanabara? não vai te criticar pra gente perder outro Ô, mais cara. um, não. Não. Critica, pelo Mas amor não é de Deus. crítica, pô. Eu tô falando que foi com ele que eu comecei a ver essa parada. É justamente Mas- essa questão de mas- lógica. Não tem nenhum mas. Aquele Não curso tem dele nenhum lá. mas. Não tem nenhum mas.
É justamente essa parada. Foi um esquema que eu aprendi a questão de lógica, né? Eu vi bem pouquinho, tipo, umas 3 aulas de Portugal, mas depois eu fui pra esse. E tem uma questão também, né? Eu acho que hoje, tipo, cada vez mais a geração que tá vindo tá sabendo inglês, porque estão tendo um contato maior. Exatamente. Então, tipo, eu acho que principalmente com o tempo pelos vai- jogos, cara. Agora, Principalmente pelos jogos. Eu sei que é chover no molhado que eu vou falar, mas galera, estuda inglês, pelo amor de Com Deus. certeza. Inglês, Cara, inglês. eu estudei 5 anos da minha vida com inglês, né? Tipo, foi quando eu era, assim, adolescente até a vida adulta ali estudando inglês. E depois, quando eu parti pra programação, eu já não tava fazendo mais inglês. Só que como eu tinha uma boa base e entendimento de conversação, de listening e tudo, cara, eu entendi muito mais fácil a programação. Eu vi que as coisas faziam sentido só pela descrição. Só por ser um function, eu não sabia que era uma função. É. Só por ser um var, significa variable. E variable é variável. Então, tipo, as coisas foram se conectando. Aí eu aprendi muito mais rápido. Sem contar a documentação, né, gente? A Com documentação certeza. em português. Você lê, se com depender, certeza. você tá maluco. Eu Com comecei muito novo mexendo na internet, assim. Quando eu descobri que eu podia procurar as coisas em inglês e que eu tinha mil vezes mais conteúdo, foi um absurdo, assim. Eu Quando tenho eu descobri- 1 milhão de possibilidades a mais. Bate um pouco no que a gente falou, né? Existe Rocket City, existe tudo, mas ela não vai te dar essas Não soluções vai, do dia a não dia que vai. às vezes você vai encontrar só em inglês, cara. É. Stack Overflow. Agora eu quero recuperar o patrocinador e quero fazer um elogio a eles. Faz. Vai lá. Eu vou na sua sequência. Por outro lado, eu sei que a gente sempre tem uma crítica aqui e uma crítica lá, mas assim, eles fazem um trabalho muito legal de massificar a informação, Muito. né, cara? E Muito captação de pessoas pro mercado. cara. Não é um arrasta pra cima. O deles, pelo menos. Deixa eu só me defender, eu já falei antes, é muito Não, importante é o muito que eles mais- fazem, não, é muito A gente só tá zoando, mas Se a quiser gente sabe patrocinar, a que gente é a questão corta da o Lennon pessoa. no podcast. Não tem problema. Não, Se vocês problema. quiserem, a gente corta ele. Novo host, Pedro Ó. Lopes. Mas Deixa eu falar um negócio também, então, sobre a Rocket City. O primeiro passo, que nem eu falei, vídeo de 50 minutos, é muito assustador. Mas agora, até hoje não, porque agora eu já peguei o jeito, mas assim, quero criar um projeto em React. Preciso de boas práticas, organização de pasta, organização de passam arquivo, isso, né? configurações. Tem tudo isso lá. Sim. O primeiro passo é muito assustador, eu tenho 1 milhão de coisas a fazer. Mas quando eu já estou entendendo e eu quero seguir, eu preciso seguir de um jeito sólido, eu quero escalar esse meu projeto bem. Tem tudo lá, eles mostram esse tipo de coisa por trás dos projetos reais e tudo, então isso é muito bom. sabe uma parada que eu faço? Assim, cada um tem o seu modo de aprender e isso parece que cada vez está mais óbvio, né? E o meu jeito de aprender algo novo. Vamos dizer, eu aprendi TypeScript. Como é que eu, Fernando, faço? Normalmente eu vou no site da documentação oficial. Vejo se é uma documentação legal. A maioria hoje em dia é uma documentação legal. Não é como Sim. PHP. Estão se que tinha- adaptando, né? tinha Atualizando. aquela documentação tosca. Não, mas até pouco tempo atrás, algumas documentações também. Sim, eram mas top. hoje em dia, cara, dificilmente uma linguagem nova, alguma coisa, os frameworks já são muito bem feitos ali o site. Então fui lá no site TypeScript. Cara, lá no site TypeScript tem lá o handbook. Cara, ele fala Muito bom. passo a passo, Passo. para que serve, o que é narrowing, o que é os types básicos, o que é um interface e tal. Beleza, aprendi. Ali dentro já tem o playground. Você não precisa nem instalar nada. Você já faz Você ali, já brinca consegue com o testando. playground e tal. Aprendi. Mas aí o que falta? Será como é que a galera usa no dia a dia? Aí eu vou no Exatamente. YouTube, aí eu vejo lá uma Rocket City e tal, um projetozinho desse de 50 minutos, para entender como é que o cara dá uma organizada no projeto, porque aí o cara já passou mais assim, tipo uns perrengues, já vai ter umas dicas. Então o meu modo de aprender é esse, eu vou na Sim. documentação, pego, brinco, entendo, depois eu vou no YouTube, pego esses projetos Isso. para entender qual é as manhas que os caras usam no dia a dia, tá Cara, ligado? isso aí é muito interessante. Conectando isso com o ponto que o Lennon tinha falado sobre, cara, é mais a questão das pessoas. Isso se conecta também no que a gente já falou sobre essa constância. Com certeza, a Rocket City oferece vários caminhos, né? Tanto é que no começo eles faziam um conteúdo generalizado, e aí dentro daquele conteúdo você fazia ele ali e ia separando o que é front, o que é back-end, junto com os conceitos. Só que hoje em dia tem trilhas, começou a ser separado, né? Só que, justamente, volta naquele ponto. Depende muito da pessoa. Hoje em dia, ele já te oferece diferentes caminhos. Mas a pessoa vai lá, cria 3 e-mails diferentes para seguir as 3 trilhas. Tá ligado? Então, tipo, claro, vai depender 100% da pessoa. Com certeza, saca? E essa questão de, cara, de aprendizado. É muito difícil hoje em dia o pessoal querer ler alguma coisa. Tanto é que hoje em dia as ferramentas de rede social
são criadas justamente para as pessoas... Deixa eu fazer um parâmetro. Eu acho que isso é uma visualizar parada isso. minha mesmo, de, assim, eu gosto de ler. Então Cara, mas continua. isso é perfeito. Isso é perfeito Uhum. pra aprender porque você vê um pouco da base teórica e depois você vai um pouco pra prática. Que, querendo ou não, foi uma parada que você tinha me falado, né? De tipo, é legal você entender na prática, é legal você entender como funciona, mas de fato a parte da teoria de como foi construído, de fato como funciona por baixo dos panos, isso falta muito hoje em dia, porque justamente essa parada, a gente quer economizar o máximo de tempo possível e maximizar os nossos resultados dentro desse tempo que a gente tem. Então, Fala bonito, rapaz, hein? cara, Fala que bonito. isso? Tô treinando isso aqui há 3 semanas. Não, mas eu concordo contigo Brincadeira. plenamente. Pode continuar, eu concordo contigo plenamente. Não, mas é justamente isso. Hoje em dia as redes sociais estão focadas nessa parada de fazer com que as pessoas só visualizem uma parada e depois daquilo descartem 100%, saca? O TikTok começou com essa parada. Tipo, já era uma coisa que acho que tava arquivada na nossa cabeça, né? E eles meio que descobriram isso, redescobriram, né? E aí disseminou isso pro Facebook agora. O Facebook agora tem uma parada de vídeos, que é a segunda ferramenta que eles têm. E é basicamente esse esquema do TikTok, só que com vídeos um pouco mais longos, que são cortes, tá ligado? Será que... Aí tu levantou um ponto que é interessante, que eu tenho cada vez pensado mais. Eu digo que a gente vive na geração TikTok. Quando eu quero falar isso, é a geração, tipo, que quer tudo rápido pra amanhã em 30 segundos. Com 30 certeza. segundos. Será que o TikTok tá provocando isso na gente, ou a gente já tava nessa pressa e o TikTok se encaixou nessa nossa necessidade de velocidade? Eu acho que a gente já tava nessa pressa. Com É. certeza. Eu acho que o TikTok ele só deu um nome. TikTok. O nome, movimento TikTok, saca? Condensou aquela É. ânsia que a galera já tava, né? Porque uma parada, eu acho que o começo do começo dessa parada foi com um Vine. Teve lá no começo. Né? teve. Tu pegou Sim, bem, Vine. todo mundo esquece disso. Teve É o verdade, Vine todo mundo lá esquece, que era do Twitter. bem Lá antes. atrás, Que era do Twitter, não era? Não, Não, acho foi que um totalmente Ou- separado. Tá, depois Era o Twitter verde e meteu água. né? Foi? É. Depois Sim, o eu Twitter também meteu colocou. Vine. Era um Vzinho só. Isso, Exato. era um vizinho Cara, mas com verde o água. Vine, Ninguém entendeu viralizou aquilo, cara. muitas pessoas. Sim. E, cara, ninguém Eu acho entendeu que- e foi um sucesso eu acho Se eu não me explosivo. engano, no Viner foi onde popularizou aquele lance do negócio de gelo, do balde. Foi, sabe? Sim, foi no Vine. Foi no ali Vine. começou os desafios e Eu tal. acho que aquele cara que faz uns vídeos muito legais, que é o Zet King, eu acho que ele saiu O do Zack Vine. King saiu do né? Vine. Mas Smosh começou nessa saiu do parada Vine. e você podia ver, os vídeos do Vine não eram vídeos longos. Não, eram não, vídeos era pequenininhos, Eu acho que eram era rápidos. 15 ou 30 segundos também. Exato, era então bem aí deu aquela curtinho. explosão, aí logo passou, porque como tudo, né, vira moda e depois passa. Só que aí depois veio o Snapchat. É. Snapchat, cara, Que era os Matou. stories. era né? os stories. E daí também eram vídeos pequenos e curtos. E aí voltou o hype de novo. Aí depois o que aconteceu? O Instagram pegou o Snapchat, pegou essa funcionalidade do Snapchat. E agora Sem a nasceu. permissão deles. Exatamente. Aí nasceu agora o TikTok. Também é essa parada de vídeos Mas pequenos, curtos. antes do TikTok ainda, pelo menos na minha infância, eu vi muito que foi o Musical.ly. Não sei se vocês chegaram a Mas ver. só era Sim, de dublagem, de Dublagem dublagem de de dublagem. música, que é a música. inspiração do... Cara, mas se eu não me engano, o TikTok era o Music. Era um Ele- Music. Era o no Music, começo. no começo sim. no Era começo, sim. igualzinho, era Só que aí o isso. pessoal, eles viram o potencial de não ser só dublagem. Música, É, né? vídeo Ele curto, começou por tudo. essa vertente, tanto é que agora, não sei se vocês viram, permite vídeos até 10 minutos, Ô, louco. se eu não me engano. Caraca. Ele deu uma notícia agora que se não permite, vai permitir. Olha Claro, só. É, porque, eu vi ó, que tem, uma tipo, empresa uns de quer 5 comer minutos o já. mercado da outra. Sim, Saca? com Tipo certeza. Assim como o YouTube lançou os shorts pra pegar essa parte, Exato. o TikTok tá lançando vídeos grandes pra pegar a parte do YouTube, tá ligado? Exatamente. Ah, na verdade, Ele já tem um público lá, eles só precisam reter Na o verdade, público, a né? gente tem o próprio exemplo do Snapchat e o Instagram, né? Sim. O Facebook tentou comprar, beleza, vocês não querem vender? A gente faz igual. Mas A eu gente dá um acredito, jeito aí. eu acredito que todo esse movimento da rede social tá moldando, hoje em dia, como a gente atua, Personalidade, né? como a nossa personalidade, tanto na parte profissional, na parte da nossa vida mesmo. Quantas vezes a gente não quer facilidade pro nosso dia a dia, saca? Então acho que essas coisas estão moldando muito mais usar a Alexa pra sociedade automatizar e a gente. Exatamente, que é É. utilizar robô pra fazer tudo, saca? Cara, Se vocês pararem pra pensar, voltando um pouco com podcasts e coisas, eu acho que uma das primeiras ferramentas que eu vi implementar isso foi o Spotify com o aumentar a velocidade do áudio. É de Há muito poder ir tempo- rápido, né? Há muito tempo em 2x. podcast tu pode pôr em 2x. É. Depois veio o YouTube com assistir vídeo em 2x.
E por último, acho que foi o que mais criou polêmica, a Netflix podendo assistir série e filme em 2x. É o suprassumo do suprassumo o tempo todo. é né? As pessoas querem aquela consumir famosa- conteúdo Ou as partes rápido. no vídeo que mostram as partes que as pessoas pulam. As por uma partes, coisa, exatamente. tá ligado? Exatamente. No Udemy, se eu não me engano, tem uma parada de você poder marcar. Aí E aí mostra pra você. E mostra quantas pessoas marcaram naquele ponto. Como se fosse a parte mais relevante do Isso. vídeo. né? Exato. Hoje em Mas dia no o- YouTube você consegue colocar os O cortes. YouTube com aquelas marcações foi o êxtase das É, o pessoas que supra-sumo. Vocês só querem assistiram procurar o alguma Clube da coisa. Luta? Sim. Tem aquela famosa frase, né? Everything is a cope, of a cope, of a cope, of a cope. Justamente. Essa questão do suprassumo, eu tava vendo o pessoal do Flow comentando num podcast, eu já comentei isso internamente pra ti, eles falando que, tipo, 80% do público deles não vê o podcast inteiro. Não, eles veem os cortes. Corte, só corte. Cara, mas O podcast por completo, só 20% Sim. assiste. Cara, tem um. A gente vai ter cortes também, tá? Vocês vão poder só assistir os cortes. Gênio. Gênio. Das 10 pessoas que nos assistem, as 2 que já assistem inteiro, pode crer que as 8... Tô As brincando. outras 8 Dá vão mais continuar audiência que isso. assistindo. Não, para com isso. Mas essa parada de. Se você for ver os vídeos de podcast famosos, como por exemplo Podpah, cara, tem um lá que tem 14 milhões de views em um vídeo longo, todo o episódio. Só que aí você vai ver os cortes. Cada corte, sei lá, tem de 10 cortes, cada um tem mais de 5 milhões de views, 10 milhões de Aí vira views. cauda longa que chega, o 20% chega lá no grande. Mas Exato. primeiro vem um funil gigante dos cortes Exato. que chega lá. Não, e gente quantas pode- vezes eu não assisti corte e eu falei, pô, preciso assistir o O episódio tempo inteiro. todo. É. Eu também. Aham. A minha entrada, no sentido assim, a minha porta de entrada para um episódio, principalmente de pessoas que eu não conheço, é essa. Eu vejo um pedacinho, nossa, que louco. Interessante. Pô, vou assistir lá inteiro, É. vou assistir lá inteiro. Sim. entendeu? A gente pode usar tipo, o exemplo mais recente, que foi o fenômeno do Casimiro, né? Os Foi. cortes dele É. foi que, cara, estourou. E, tipo, E não just- só estourou, como ajudou a popularizar os cortes, né? Justamente por causa dos cortes deles, agora eu tô indo até lá na Twitch pra poder assistir o Casimiro. Eu fui um que assim, eu nunca fui muito de games, então, tipo, a Twitch nunca foi muito a minha praia. Eu, por causa do Casimiro, comecei a ir na Twitch pra dar umas piadinhas na live Porque dele. não tem só game. Né? Não, a Twitch tem um universo muito grande. Tem até hoje, aquela né? sessão Just Talking, alguma coisa assim, né? Just Chat. Just Chat. Just Chat. Uhum. é. Então, Tem tipo, várias, né? Ela... Tem Assim de como tem música, umas paradas coisa bem legal. absurdas, não recomendo pra crianças. o lance de hot tub. não sei o quê. Amorante. Eles Mas tentaram ao mesmo expulsar tempo- isso, não tentaram? Não. Eles criaram uma Não. categoria só Tem pra isso categoria. agora. Eles categorizaram. Agora é uma Sim, categoria. pô, cara, é tipo assim, eu acho meio ruim pra plataforma, tipo, vendo, tipo, a visão do público pela plataforma, mas pra plataforma é incrível, tá Isso, ligado? exato, É que gera cara. audiência. Gera uma Visualização, audiência dinheiro. absurda. Gera mais audiência do que game. E Cara, eu vou- vi eu umas vou te meninas dizer lá assim, que, tipo, cara, era bizarro, assim, a audiência que eles tinham. Assim. eu vou te dizer assim, tipo, porra, dá uma inveja na gente, assim, de tipo, sabe? Com certeza. Mas tu pode tentar, Mas assim, cara. mas tu pode assim, mas meter o que eu quero- uma calcinha sutiã e ficar Não, ok. o que eu quero Na dizer, plataforma, o que eu quero cara, dizer não assim, acaba na ó, plataforma. pelo Mais um amor de Deus. patrocínio. Ah, não. na verdade, o que eu quero dizer assim, cara, ao mesmo tempo eu pago muito pau pras meninas, tá ligado? Cara, elas estão fazendo uma fortuna elas gigante em acharam cima o disso, espaço assim, dela. acharam o espaço dela. Junta isso, elas juntam a Twitch, o YouTube, OnlyFans, um OnlyFans. Quando ela vai pra um OnlyFans, aí ela já passou da milha. Aí já tá passando $1 milhão tá, de dólares. Tá ligado aquela que é a mais famosa, a Morante lá? Cara, conheço. eu tava olhando um vídeo que era meio tipo, como é que eu posso dizer? É o dia a dia dela, tipo, um Sim, dia na ela vida só dela. colocando no Cara, dia a dia. É um absurdo, tipo assim, cara. É muita ela, gente querendo ver, né? ela trabalha, tipo assim, trabalha pra caralho, né? Tipo, nessa questão. E ela faz muita grana, cara. Então, tipo assim, eu pago pau por ela ter tido essa visão, por ela investir nisso, tipo. Sim, Porra, sim, eu sim. acho incrível, cara. Tem umas meninas agora que elas estão pensando muito mais, né, em não só estar na plataforma, mas sim o trabalho em volta daquela Exato. plataforma, saca? Tá aprendendo a construir, Uma tipo, imagem. uma imagem. E o uma marketing em carreira. cima na, daquilo na ali. verdade, Um mercado, se torna né? um business, né? É um business, a palavra é business. essa. Elas constroem não só aquilo ali, mas um business em torno Exatamente. daquilo. Né, Cara, mas isso aí também não impede nada de, tipo, programadores fazerem isso. Eu fiquei pensando muito Mas nesses tá esses dias. acontecendo, pô. Tá acontecendo. De A tipo, brincadeira do Quer Dev programar Tuber. no banheiro? cara, eu quero Você programar fica- numa banheira, desenvolvendo e aprendendo a como ganhar dinheiro com aquilo e no final meter uma raça pra cima. E vender um curso disso. de Um como curso, fazer. curso de como fazer live. Não tem, você pode fazer a primeira live com isso. Mas a É. verdade é,
a brincadeira que a gente faz de DevTuber já não é mais uma brincadeira. Não é, tem não vários desenvolvedores hoje no YouTube Sim. que tem uma carreira de desenvolvedores de YouTube, que ele fica ensinando e fazendo, aí monetiza concurso. Muitos têm o seu próprio trabalho, o seu próprio trabalho, que eu digo, ali também é um trabalho, eles têm um trabalho tradicional, como é que pode, mainstream, vamos dizer Sim. assim, Mainstream, e fazem aquela segunda jornada ali. Eu vou até tentar recuperar o patrocinador. Não sei se vocês viram da Rocket City que eles estão lançando o reality show de programação deles. Sim, cara, muito é legal, isso aí, o reality cara, show. cara, de Genial, programador. genial, É. genial. Muito E legal. aí, tipo, que nem eles falam, cara, é o primeiro do universo. Primeiro Sim, mundo, isso é vai genial, ver a genial. vida do desenvolvedor. Cara, as pessoas têm curiosidade, é normal, principalmente quem tá entrando na profissão, que é a grande maioria esmagadora, de saber como é que é a vida, o que o cara faz, o que tipo, é real ou que o cara fica num porão trancado. Cara, levando Mas, chicotadas, mas pelo que eu É. vi, esse reality show deles é com gente que tá, tipo, há 5, 6 meses na indústria, sabe? legal também. Legal, que também. o cara quer saber como é que é o início também. Sim. Será que eu encaro e vai dar certo? Eu acho que o resumo da obra é justamente essa parada de deixou de fazer sentido ser o programador do porão, saca? Isso. Acho que deixou de fazer Perde sentido. espaço. Não que perde espaço, mas ao mesmo tempo foi o que o Fernando falou também. Ainda tem espaço pra esse tipo de cara que quer fazer isso por, sei lá, que ele quer ser só um task killer, por exemplo. Cara, tem espaço pra ele, vai ser difícil achar, mas ainda vai ter espaço. Só que eu acho que deixou de fazer sentido às vezes pra não só pra quem tá começando, mas pra quem quer dar sentido pra o que tá fazendo. Hoje em dia, vocês podem concordar comigo ou não, mas a gente meio que trabalha muito mais empenhado em entregar o resultado e qual é o sentido que aquela parada vai fazer pro ambiente que a gente tá ou pro cliente em si. Então é muito mais essa parada de fazer sentido, de ressignificar, né? Uhum. E também do que você faz, do que você produz, e ao mesmo tempo com o YouTube. E por isso do DevTube, saca? A gente tá também dando significado pra parada que a gente tá fazendo. Ao mesmo tempo que a gente tá desenvolvendo e entregando o resultado, a gente também tá gravando aquilo pra gerar um conteúdo pra que outras pessoas se interessem pelo aquilo ali. Cara, e o marketing pessoal hoje em dia já não é mais assim diferencial, é necessidade básica. Com certeza. Você precisa Então, aparecer. a gente vê os advogados fazendo isso. Cara, advogados hoje tá em peso no Instagram. Eu vejo médicos, eu vejo... Todo mundo hoje sabe que para sobreviver no mercado atual, você tem que mostrar o que você faz, cara. Exatamente. Não tem jeito. E por que que nós, desenvolvedores, que estamos ali mergulhados na tecnologia, não vamos fazer? E tem uma coisa, por exemplo, que é o que o pessoal, muita gente fala do Google e coisa, que lá é uma empresa que você vai pra jogar ping-pong e conversar. Só que não tem mais por que você fazer mais do mesmo. A gente já evoluiu muito em tecnologia. Não tem por que botar todos os desenvolvedores para fazer mais site. Já tem uma ferramenta que faz sozinho, já tem uma ferramenta que resolve isso. Já tem Wix, já tem WordPress, já tem... aí os E agora que desafios tem vão um ser novo- outros. Agora, por que você não tem uma equipe feliz que quer criar uma coisa nova, quer inovar, quer fazer uma coisa totalmente diferente? Tem Essa novo, é a ideia. Tem um novo agora pra criar apps. Ok. Eu fiquei assustado. Qual é? Cara, é Hubble, alguma coisa assim. Hubble dot Hubble, alguma coisa assim. Depois eu vou até Cara, é dar uma olhada. corrida, né? A verdade é que é uma corrida, assim, a gente... Igual o GitHub Copilot, né? É uma corrida. A gente já conversou isso também um pouco aqui sobre as coisas que são mais, assim, como é que é, repetitivas, não tem jeito, vai ser automatizado, cara. E justamente essa questão de a gente dar significado pra parada que a gente tá fazendo. É. Hoje em dia, cara, só criar um app e desenvolver ele, pronto, acabou, entregou, já era. E aí, beleza. E o que aconteceu depois daquilo? Quantas pessoas você afetou com aquela parada? Quanta gente engajou naquele desenvolvimento? Cara, alguns detalhes eu acho muito importante você compartilhar com outras pessoas que vão acabar gostando também do assunto. Tá ligado? A gente estava conversando até no último podcast, quando o Vitor estava aqui, que era sobre a questão de automatização até do desenvolvimento do front-end. A gente falou de back, mas a gente estava falando sobre front. Eu estava citando uma ferramenta que se chama FrameX, que é uma ferramenta de tipo XD, tipo Figma e tudo mais, e que ela já exporta os componentes em React. Olha só. Então, tipo assim, tu vai lá, gera tipo um botão, desenha um botão, quando você gera ali, ele já gera ali um componente function, tal, bonitinho, nomeado, tal. Cara, pra mim não tem jeito, assim, é sempre uma corrida, sabe? O que é braçal vai ser automatizado, seja a produção de um telefone, seja o código, ou coisas repetitivas como o Copilot ali do GitHub, que tu ainda toma determinadas lógicas, mas, cara, ele já vê que aquela coisa repetitiva, se eu declarar uma variável, a segunda variável que eu vou declarar, ele já acha que vai ser igual à segunda, ele já declara pra mim. Sim, exatamente. Mas vocês acham que isso vai substituir, de fato, o programador? O Copilot, não. Essa é a Pra mim, pergunta. eu acho que assim, de novo, o trabalho braçal vai ser sempre automatizado.
Então, o que acontece? Não estou dizendo que não vai ter um programador. Só que o cara que pega, por exemplo, um Figma e de repente tem que criar componentezinho por componentezinho na mão, Já vai trazer tudo isso. já vai trazer tudo. Então, tu vai gastar mais tempo, ou melhor, tu vai gastar o seu tempo focando naquela regra de negócio que está ali dentro, aquela coisa toda assim. A mesma coisa essa questão do Copilot. Eu não acho que o Copilot vai programar para mim. Mas, cara, se eu declaro uma função, ele já vê que a outra função vai ser uma cópia disso, cara, ele já faz para mim. Sim. Entendeu? E aí eu gasto meu tempo com coisas mais, assim, realmente criativas, vamos dizer assim. Até por isso entra um pouco naquela questão que, cara, você tem que aprender a lógica, porque em algum É, momento você lógico. vai Você vai ter que saber você vai ter como que que o saber Lego se- funciona, né? Você vai ter que fazer mais regra de negócio do que propriamente ser um criador de componentes. Cara, da mesma forma... Pode falar. Se tu pegar a GPT-3, que é aquela inteligência artificial hoje em dia, eu tô brincando com ela nos projetos e coisa, você fala pra ela assim, ó, oi, eu quero criar uma página, eu quero que tenha isso, isso, isso. Ela vai te gerar um HTML e é muito bom. Não precisa mais você pensar em como estruturar uma página. Tem uma, Já sabe, já tem como aprender e fazer. tem uma rapaziada já com medo dessas inteligências, já estão se juntando pra acabar com todas elas, assim. Puxar os cabos de ser Gente, não se desespera, o desenvolvedor não vai acabar. Não vai. Eu acho que vai mudando as coisas que a gente faz no dia a dia. Mas uma parada que eu Exatamente. vi com o famoso The Champs, que, pô, o canal dele é incrível, né? É muito As bom. produções dele é A muito gente top. tava falando hoje da como é que é? Da Da iluminação. iluminação do... Não. É muito bom, É né, muito cara? bom, Bom, cara. é muito bem produzido. Cara, ele não tem aquele rosto. Cara, vocês sabem a idade Ele dele? não tem aquele rosto. Não. Cara, eu fiquei E acabamos assustado de quando perder eu mais um descobri convidado. Mais a de idade 30, dele. né? Ele parece uma tem criança, 40 cara. anos. Ele Cara, parece olha- uma criança, cara. Cara, olha 40 anos. isso. Ele parece, se tu olhar pra ele assim, ele parece não ter mais do que 20. Eu chutava 20 e poucos. Cara, é justamente. Absurdo. Eu vi ele numa live que ele fez com vários desenvolvedores que produzem, né? Pensei que ele ia falar assim, eu vi ele pessoalmente, é baixinho, Não, enrugado, que nem isso, eu, cara. tipo, Não, quem dera essa honra. Mas tá maluco. Cara, o rosto dele é muito diferente, muito diferente. Parece que ele fica mais magro, mas... Cara, ele mete uma luz aí, fica muito bom, cara. Fica bom, fica cara. muito A bom. gravação muito dele é bom. muito boa, cara. E eu tenho certeza que isso é só um paninho que ele coloca atrás dele. E a posição que ele fica ali, assim, tá ligado? Deve ajudar muito. Deve ajudar. Mas eu tava olhando, eu não Ele é muito sabia, profissional, ele foi muito CTO do PagSeguro, né? No Não, Pagar, né? Pagarme, né? É. Ele, ninguém, tipo, você olha pra ele, você não sabe, Pô, mas ele assim, tem ele 40 tem anos anos. de experiência Tem com 40 coisas anos, é incríveis. sério que ele tem 40 anos, sério, cara? Não sabia acredito, também. cara. Eu achei que ele tinha uns Mas 32 que por cutis aí. bonita. É, Cara, eu cara. achava que ele tinha 21. Acho que o Canadá faz É milagres, hein? surpreendente. O Canadá faz milagres. Acho que o segredo da o da frio, é a beleza... neve. É, o frio, é a Canadá. neve, cara. Tipo, É o frio, certeza que é o Mas frio. é. E você olha de fora, você não imagina, assim, a experiência que o cara tem, é fora de sério, assim. mas o Felipe Deschamps, ele... É Felipe, né? É, ele- Felipe Deschamps. Ele faz um trabalho também muito bom daquilo que a gente tava falando da Rocket City, de trazer a galera pro mercado, sabe? Mas Isso. os conteúdos que ele faz, eu vejo que a galera não precisa nem encostar em códigos, É. saca? É. Elas às vezes não precisam nem entender da lógica. Ele mostra É mais isso de uma teórico, outra Indo naquela forma. história do baixo nível, alto nível, é mais alto nível É ainda mais no alto sentido nível. de que você não precisa nem codificar, né? como É, você falou, exatamente. E isso ajuda a trazer uma galera absurda. Quantos comentários de vídeo no vídeo dele, te falando, tipo, agradecendo ele, justamente por ele ter apresentado o mundo da programação. Só que, tipo, ele não programou de fato. Às vezes é só uma parada que ele mostrou, às vezes naquele vídeo que ele fez com o Gabriel Pato, ele mostrou a parada de segurança da informação. E já teve uma galera empenhada em, em fazer hacking. Sabe tá que o ligado? Gabriel Pato é um cara que, assim, eu demorei a assistir ele, porque eu tinha um pouco de preconceito com essa galera que ficava falando de hack na internet, porque a maioria Eu era também. só clickbait. Eu também. Quando eu conheci o canal Aí dele... eu vi Muito assim, bom, pô, não, o cara ele é um Nossa, cara fora de legal, um cara que sério. explica certinho. Cara, o e tal. primeiro é vídeo que eu sério. vi dele foi do BBB. Ah, tá. Fiquei Mas assustado. como hackear a votação do BBB? Não, pô, acho que ele foi fez como um assim, construir um robô pra votação do BBB. Ah, pra Isso, votação. Pra Exato. burlar E os captchas e isso, coisas e tudo mais. Mas ele fazendo, cara, ele pegou o banco de imagens Isso, do exatamente. CAPTCHA. Exato. Isso é eu muito fiquei em legal. choque. Eu vi uma Fiquei legal também, abismado. ele pegou um youtuber... Gabriel Pato patrocina a gente. Um youtuber lá da Chama ele Brackman, pra vir tá ligado? lá, ó. Brackman? Vem trocar uma Isso ideia, ia pô. ser legal. Gabriel da Pato, Brackman, queremos não? você aqui. Conheço. Tá ligado da Brackman, não? O pessoal Brackman? é do Coffee, essa Aham. galera, não? Acho que não tô ligado. É uma galera que é youtuber, que veio do Minecraft, então eles têm umas casas de youtuber, tinha uma casa de youtuber nos Estados Unidos e tal. Casa não, uma mansão. É uma né? mansão, é. Mas a parada é que hackearam um canal de um dos meninos lá da Brackman e tal, e aí, tipo, o Gabriel Pato pegou
pegou o vírus lá, como é que é? O malware. O Trojan lá que mandaram pra ele e começou a destrinchar o Destrinchar. código, tá ligado? Pô, eu vi. Decompilar e mostrar. Era em C Cara, eu Sharp e vi tal. essa ele- parada, eu vi. Agora cara, que você falou. muito legal, cara. E aí, pô, Eu fiz isso com uns youtubers que foram hackeados aqui também. É, Foi a eu parada, vi foi... do cara russo. Daí ele Isso, descobriu até o que ele tava assistindo, não era? Sim, e aí ele começou a meter uma engenharia social em cima do cara, falando, pô, O cara bloqueou mas ele. que tal série? Você assiste, você curte? Aí o cara, como assim? Você sabe que série que é? Daí ele já ficou meio assustado. então, assim, eu achei muito legal, assim, tipo, aí foi um cara que, tipo, eu tinha um preconceito contra esse conteúdo, porque tudo que eu ia ver desse conteúdo era sempre gente clickbait. E ele não, cara. clickbait, Então, assim, cara, pra quem não conhece, como é que é o nome do canal dele? Alguém sabe? Gabriel Pato. É Gabriel Só Pato mesmo. É o nome É. dele mesmo? Cara, é muito bom, cara. É fora de série, um dos melhores canais de melhores. conteúdo da plataforma. Tem assim. E eu ainda tô esperando Eu até comecei hoje a o... parte 2 do vídeo de cartão. Sim, esse daí eu vi. Mas eu tô esperando até hoje o curso que ele falou que Ah, tá. vai dar. Cara, legal. Cara, eu tô esperando há anos o Da- vídeo da- da parte da parte 2 dois, do é. cartão, que Não, ele... Deixa eu contar, então, uma parada assim. Pode falar do vídeo do cartão. Que ele pegou e literalmente desmontou um cartão desses de metrô em acetona pra ver os componentes, o que tem dentro Esse e tudo. foi doido. Só que ele falou no vídeo ainda. Talvez eu tenha um problema em lançar a parte 2, porque meio que talvez eles não queiram que eu lance isso. E faz mais de um ano que ele lançou a primeira parte ainda. Eu não Sim, vi a cara. parte 2. Há um- É igual do BBB, pô. O vídeo dele caiu. Há uns 10, 15 anos atrás, eu tava estudando mais sobre essas coisas de baixo nível, sistemas operacionais, e eu achei um livro na internet que era Universidade Hacker. Vocês já viram ou não? Já Era- ouvi a falar. capa era um Não. Matrix. A capa era Sei, tipo sei Matrix. qual que é. Nossa, eu vou ler isso Cara, hoje. Aí eu comprei. Agora não tem mais novo, tem que procurar atualmente. Mas no Mercado Livre tem usado. Cara, era muito massa, porque ele explica toda a questão do hacker, o que é um script kid, o que é um Uhum. hacker, o que é um hacker do bem, o que é um hacker do mal, os principais frameworks. Foi lá que eu comecei a ver aquele que hoje em dia o pessoal chama de Kali Linux. O Kali Linux. Qual é o nome? Universidade Hacker, o nome. Universidade Hack. Em português mesmo, né? Aí tipo aí ele mostrava os principais pen test e tal. Uhum. Cara, era muito massa. Cara, eu lembro que eu segui um tutorialzinho deles, do livro, que tu entrava no Windows, conseguia ligar a câmera sem ligar o LED do Windows, cara. Mas o Pato Cara, fez um é, vídeo cara. disso. Ele fez com a namorada com a dele. namorada, né? é. Cara, e tipo, cara, e era uma parada, tipo assim, você faz um comandinho, aí você vai numa configuração do Windows acho que na época era acessibilidade, pra desligar não sei o que, faz isso e tal. Você Mas- mesmo, ele mostra, o Pato ele mostrou o passo a passo ainda. Mas o que eu acho mais legal do canal dele, de longe, assim, é um dos primeiros vídeos que ele fez, que foi do primeiro bug bounty do Facebook que ele fez. Não sei se vocês já viram. Não, Que ele recebeu, acho que $50 mil de pagamento. Aquele pagamento por achar bug, né? Isso. Que é, assim, é uma coisa fora de sério. Porque eu vou você no banheiro, pensa, eu já voltei. Falou. você pensa, é o Facebook. É uma das maiores empresas do mundo. Como que eu vou achar e vou ver alguma coisa lá? Não tem como. E ele mostra todo o processo dele, como ele começou a analisar até o erro. Ele mostra como ele reportou e tudo. Então, assim, você fica tipo... Não é como se fosse uma empresa perfeita, sem nenhum erro. Às vezes é uma coisa besta que eles deixaram passar e você encontra. Foi o que aconteceu com o GitHub, né? O GitHub, o negócio Foi. falou, é grande. É. O cara tava no intervalo da aula, sem fazer nada, E achou o erro. achou um erro de $5 mil. Mas sabe qual a parada que tu Sobre falou isso. sobre o que o Gabriel Pato fez e que nesse livro do Universidade Hacker tem, é falar muito sobre engenharia social. Engenharia social. Muitas vezes, para não dizer a maioria, é através de engenharia social. não Sim, tem- hoje em dia eu essa. acredito que 99% dos golpes do Brasil é engenharia social. E é um prato cheio hoje em dia, porque tu vai no LinkedIn do cara, tu Tem vai no todos Instagram os do dados, cara, tu você sabe onde o cara encontra. mora, o nome do cachorrinho. Quanta gente Fora os bota dados- a senha no nome do cachorro e depois faz a fotinha com É. ai, meu baby aqui, Aham. chamado Joãozinho, tá ligado? A senha do cara é sim. Joãozinho. É, exato. E fora também a quantidade de dados que já foram vazados na internet, saca? Ô, vou te falar uma parada, eu não vou falar, mas tipo assim, existe uma palavra-chave bem comum que o pessoal usa de senha padrão. E Sim. lá nesse livro ele ensina tu ir no Google e buscar pelos sistemas administrativos do site de uma forma que tu coloca um negocinho no Google, ele traz só. E aí ele diz assim, ó, usa sempre a palavra-chave que a cada 10 que tu abrir, tu vai conseguir entrar em um. Cara, eu tentei. Acontece. Funciona, exatamente. Que é isso? As pessoas Eu não não vou dizer a mudam. palavra-chave porque, tipo, Claro, o pessoal com vai mas certeza, tem, né? tipo, como você procura por essas áreas administrativas, então tu coloca lá no Mas Google, tu já deu Quer a lista saber- de como tu coloca as palavras-chave Quer tipo, saber uma padrão. Tu já É. deu o caminho das pedras aqui, né? Porque tu falou o nome do livro, agora a pessoa só ir lá Ah, pesquisar. não, tudo cara, bem, mas mas tu é quer tipo, saber uma- pessoal, corrijam, não coloque isso. Não, tipo, pelo amor de Deus, não deixe senhas padrões. Não Sim, deixa com sem certeza. padrão. Querem saber uma coisa pior? Câmera de segurança
com usuário e senha padrão, tem site na internet que pega IP público e disponibiliza. Você não liberou. É a tua senha da tua Vou casa falar que já acessei várias sendo câmeras. transmitido. Os maiores ataques de DDoS atualmente são Câmera. através de dispositivos como câmera de segurança com senha padrão. Termostato, É, babysitter, todas essas coisas assim. tem um agravante que normalmente essas câmeras são muito ruinzinhas ou muito fuleirinhas e o hardware é baratinho, então, tipo, ela é mal programada e tal, então tu consegue fazer um estouro de pilha, tu consegue fazer algo assim muito facilmente para depois direcionar essa câmera para ficar fazendo ataques, entendeu? Sim. Hoje em dia eu acho que uma das maiores vulnerabilidades Eu contei que aqui como hackear os sites e perdesse. Depois Pô, tu assiste o perdeu, hein? podcast. Assistiu o vai ter que podcast, assistir, né? vai ter que assistir o podcast. Eu acho que uma das maiores vulnerabilidades que tem é de parte máquina e programação, saca? Tipo, essas paradas de controle de iluminação, a parada de câmeras de segurança. Agora lâmpada hoje em dia, tudo, né, cara? Cara, uma que ele comentou, umas que eu acho mais absurdo, é controlar o carro. Cada vez mais a gente tá se aproximando da parada de o carro vai dirigir sozinho, né? Imagina o quão perigoso é você conseguir ter acesso total ao carro. Por sabe? isso que muita gente é contra, por exemplo, que seja carro, seja avião autônomo, ser conectado à internet. Tipo, se ele for autônomo, o ideal é que ele seja Desconectado. Porque aí não tem como, entre aspas, não tem como, pelo menos pela rede, tu invadir. Exato. Só que mesmo assim eu acho que ainda não é 100%, né? Porque querendo ou não, hoje em dia, por exemplo, tem uma paradinha que eu vi um filme, achei que era mentira, mas na real eu vi que tipo, dá pra fazer. Que é quando a pessoa vai destrancar o carro, o cara aponta diretamente faz ali pra interferência, chave, né? faz interferência e consegue pegar literalmente o código que faz com que abra o carro. Tem É porque não é pelo menos o mais antigo, não é criptografado a informação do transmissor e do receptor. Então tu faz um man in the middle ali pra, tipo, pegar tipo, o sinal, tá ligado? Tem uma tese, Mas eu acho vi- que foi de mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, de um hacker bem famoso, que ele levou pra uma exposição e ficou super famoso depois, que é ele só com um notebook estacionado do lado de um cara com Tesla, aquela primeira versão do Tesla, ele consegue abrir o carro, ligar Sim. o carro e, tipo, colocar música e ter controle total do carro. Porque ele copiou o código que abre, o código que liga e depois ele só reproduziu com a mesma frequência. Essa parte de hacking é animal, né, cara? Tipo, eu gosto pra caralho. Eu gosto também. Tanto que teve uma vez, tipo, isso ficou muito marcado pra mim. Teve um cara, tipo, teve vários, né, na verdade, que hackearam a NASA, né? Teve. Mas era um cara que ele não Eles conseguia... entraram na lixeira da NASA e hackearam a NASA. Ele não conseguia, tipo, ler relógio de ponteiro, sabe? Só digital. E ele, cara, ele contando um monte de coisa da vida dele, ele falando assim no final. Cara, não existe sistema que não pode ser hackeado. Exatamente. isso é fato, Vocês né? conhecem Cara, a se foi história criado do- por um humano... não Vocês tem viram nunca um vai- documentário da Netflix que é o Código de Lembra 1 das bilhão? redes? Acho Não. que é o Código de 1 bilhão, um documentário mais recente que conta a história do Terra Vision e do Google Earth. Da hora. Não sei se já ouviram falar. Não vi. Que antes do Google Earth tinha um sistema que fazia basicamente a mesma coisa, só que foi feito por uma pequena startup lá e papapá. Ah, eu vi falar, o Thiago tava falando esses dias sobre isso, Muito cara. bom, assim, Legal. o documentário é incrível. Eles fizeram em 93 um protótipo que funciona igual o Google Earth que a gente conhece. Só que foi assim, foi ridículo, você não tinha hardware pra isso naquela época, é uma história absurda, assim. Só que eles não tinham imagem de satélite. Sabe o que eles fizeram? O grupo que começou a desenvolver isso era um artista plástico que conheceu um grupo de hackers, e daí um desses desenvolvedores topou a ideia e depois convenceu todo mundo. Vamos desenvolver? Vamos. O que a gente tem livre na internet? Conseguiram 4 fotos de satélite. Só que eles eram um grupo de hackers e eles já tinham recebido um incentivo para fazer isso. Eles se juntaram e eles pegaram todo o arquivo de satélite da NASA. Claro que depois isso deu um problema judicial para Sim, eles. Mas não foi esses caras que o Google copiou eles depois? Copiou e daí eles entraram no processo. Por isso que é o código de 1 bilhão. E daí conta o documentário. É uma minissérie de 5 episódios que conta o processo deles contra o Google. É muito bom, assim, vale a pena assistir. Galera, eu não quero cortar o barato, eu sempre sou o chatão que termina o podcast, mas é Como porque que a gente chegou nesse assunto? eu tenho uma entrevista daqui a pouco. O Traz ele Fernando pra vai fazer entrevista de emprego. Cara, Pedro, não te contei, mas aquele corte de acesso que teve no teu Sabia, Bitbucket a gente... Sabia. Mas o bom é que tem um podcast já, que você já ficou aqui, ó, ex-funcionário.
Pedrão, pô, volta aí mais vezes, cara. O papo. Eu adoro quando o papo flui assim pra coisas aleatórias. Pô, do nada a gente chegou em hacking, mas falou de tanta Muito bom. coisa. Muita coisa, foi Absurdo. bom pra A caramba, gente deu cara. várias dicas também aí pra... Só pra quem não entendeu, o Rafa não tá aqui de convidado, tá? O Rafa, ele tá aqui pra, tipo, só participar, porque aí as pessoas vão dizer... Porque sempre tem alguém que vai... Mas não fizeram perguntas pro Rafa. O Rafa, ele tá aqui pra ajudar Boa, a fazer boa. conteúdo. O só. convidado é o Pedro. É, Eu só ele vim tá aqui roubar hoje o no espaço lugar dele. do Thiago. Como está seu dia, Rafa? Tá muito bom, meu Deu, dia. respondi. Muito obrigado. Boa, Fechou, gente. boa. Eu gostei pra caramba de estar aqui, o assunto foi massa. Foi pra massa, caramba, Muito massa, legal. né? foi Foi massa. muito legal. A gente se vê no próximo podcast, eu e tu, e, pô, volta mais vezes aí. Eu sei que Pô, tu tá sou no meio interior. peregrino, né? você tá ligado, né? Sou peregrino, mas quando eu estiver aqui, dou uma cal. Pode Pedrão, deixar. pô, vem participar, Fechou. vamos gravar. Rafa, brigadão. Nada. Tamo junto. Juntasso. Tamo junto. É isso, gente. Muito Valeu, bom. até a próxima. Valeu. Falou. Até mais.